pessoal, estamos começando o nosso podcast Sua História, Seu Negócio. Você que tem seu negócio, você que tem sua empresa, você, meu amigo empreendedor, preste atenção na entrevista de hoje que eu tenho certeza que você vai aprender muito, viu? Já pega o papel, pega uma caneta aí e começa a anotar já, tá? Já anota o Instagram do nosso convidado, procura aí Alexandre Leme, que está aqui comigo hoje no podcast Sua História, Seu Negócio. Alexandre, muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui junto comigo. Eu que agradeço, Bruno José, todos os telespectadores, né, aí do podcast. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. É uma honra, tenho certeza que é nossa, viu? A minha como ouvinte, como um eterno aprendiz e das pessoas que estão junto com a gente hoje, Alexandre. Obrigado. O Alexandre, gente, para você que está ouvindo ou assistindo, tem uma história encantadora, tá? Tanto como empreendedor, quanto como pessoa, quanto como uma pessoa religiosa, uma pessoa que eu tenho um orgulho de estar junto, caminhando junto na igreja, né, que nós frequentamos, mas também tenho aí como referência na parte religiosa e na parte profissional e na parte humana também. Ele é presidente da APAI, aqui da nossa cidade, né, é pai também, casado também, né, Ali? Quer falar? Vamos começar falando da sua família, então? Pode ser? Claro, com certeza. Então, eu sou casado há 21 anos com a Tânia Leme, ela é assistente social. Deus nos concedeu 2 filhos lindos, maravilhosos. Um já está com Jesus e hoje temos o Luiz Guilherme, está aqui pertinho da gente, né? E temos também a nossa filha Pet, que é a Mel Leme, né? Que é uma Shih Tzu, uma mini Shih Tzu. Então, nossa família é assim e estamos muito bem, graças a Deus. Passamos por dificuldades, como todo mundo, né? Uhum. Mas a fé jamais pode faltar. Exatamente. Alexandre, quem é Alexandre Leme? De onde veio o Alexandre Leme? O Alexandre Leme de Itapetininga, na verdade nasceu em Sorocaba, quase num DKV velho, em 1973, desculpa. E aí, indo para Sorocaba, aí nasci em Sorocaba, mas naturalizado itapetiningano, sou da terrinha, né? Na verdade, a minha história é uma história bastante, assim, diferente. Acho que todo mundo tem a sua história, mas eu com 1 ano e 2 meses, eu sofri um acidente doméstico, né? E aí, nesse acidente doméstico, eu tomei um choque na área, na garagem da minha casa, tinha uma tomada. Minha mãe estava lavando, né, a garagem e o bebê colocou o dedinho na tomada. Não acredito. E houve uma descarga elétrica ali, né? E aí, mal eu sabia, eu estava em pleno desenvolvimento de fala e andar, né? E aí eu fui, tomei esse choque, essa descarga elétrica prejudicou o andar e a fala. E aí na época, a APAI de Itapetininga, ela tinha o melhor centro de reabilitação de fisioterapia e fonoaudiologia. E aí eu frequentei o setor de saúde da APAI, né? Meus pais pagavam a parte e por esse amor apaiano. Eu sou apaiano até morrer. Porque eu devo muito, primeiramente, a Deus. E é o pessoal da APAI da época que, se hoje eu falo e eu ando, eu devo muito a essa equipe apaiana, porque eu sou apaiano de coração. O nosso podcast ele é dedicado a empreendedorismo e a empresários, mas eu gosto muito de colocar uma janela e falar o quanto Deus é misericordioso com as nossas vidas. Graças a Deus estamos aqui hoje para poder compartilhar tanto histórias, mas também como empresários poder ajudar pessoas nos seus empreendimentos. Então olha só o que Deus fez na sua vida lá atrás para você poder estar contando sua história aqui hoje, compartilhando e ensinando as pessoas, né, Ali? Sim. Na verdade, a APAI, ela é meu filho mais velho, né? Eu tô há 26 anos no mundo apaiano. Então, desde que eu me formei, aí eu me formei, eu estudei aqui em Itapetininga, fiz magistério, professor, fiz até o 4º magistério, daí fiz cursinho, passei na Universidade Mackenzie, fiz Mackenzie 5 anos com especialização, aí vim embora para Itapetininga, onde eu fui convidado a fazer parte da APAI, como psicólogo, né? E montei o consultório. E aí eu tinha consultório e APAI. Só que mesmo assim, como eu gosto muito de análise de comportamento e tal, eu também fazia alguns RHs, né, algumas empresas que pediam muito esses atendimentos, né? E aí, na verdade, eu fiquei na área escolar, na área RH e também na área clínica. Então, eu fiquei 23 anos na área clínica com consultório, né? Aí, nisto, eu fiquei 8 anos e meio na APAI como psicólogo.
Nisso, grande meu amigo, parceiro, Dr. José Otávio Aires, nosso otorrino maravilhoso, me convidou para fazer parte da equipe dele, da clínica nova na época, né? Uma super clínica até hoje. E eu fiquei lá também 8 anos com o Dr. José Otávio, fazendo parte com a Paula Cristina, a doutora Patrícia Fettenberger, toda aquela equipe maravilhosa, né, que ele montou lá na clínica dele. Fiquei 8 anos lá. Depois desses 8 anos eu preferi carreira solo, né? Porque a terapia ela depende de um sigilo e a clínica do Dr. José Otávio Maravilha, mas cresceu demais, né? Uhum. Então aí alguns pacientes se incomodavam por não ter o sigilo, todo mundo se via, todo mundo se cumprimentava, então cada um tem os seus detalhes, né? Uhum. E aí somos amigos até hoje, um grande parceiro. E aí eu fui montar carreira solo e aí nisso foram surgindo oportunidades. Eu me especializei em autismo e distúrbios de aprendizagem na Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. Eu recebi um convite da doutora Maria-Elisa Grange Fonseca, que ela monta equipes para ir para lá. E eu sou especialista na metodologia TEACH, que é uma metodologia americana de comunicação por autismo. Foi onde me especializei para adultos e crianças, jovens e adolescentes. Então, eu sou especialista em autismo e distúrbios de aprendizagem e análise do comportamento, pelo, pelo método TEACH, Uhum. né? E aí, nós temos isso. Voltei, aí eu continuei consultório pós-pandemia, né? Aí, na pandemia tivemos vários problemas, no consultório eu fechei o consultório, porque não, né? Nisso Uhum. eu tinha feito gastronomia, né? Eu fiz gastronomia, eu gosto muito de cozinhar, inclusive na igreja, anos cozinhando, acampamentos, tal. Uhum. E aí o que que acontece? Eu comecei a fazer todo esse trabalho. Aí minha esposa nós montamos um delivery, porque o Uhum. consultório fechou. E aí o delivery, na verdade, foi o que nos salvou. Fizemos Uhum. marmitas, salgados, eventos, festas. E graças a Deus foi muito bem esses 2 anos. Sabe que tem um curso chamado Empretec, já ouviu falar? Já. Já fez Empretec? Ainda não. O Empretec, ele fala sobre a atitude empreendedora, né? O que é atitude empreendedora? É você se virar, né? Resumindo, colocando aqui para as pessoas entenderem um pouco, assim, é você se virar. Na pandemia, muitas pessoas passaram por muitas dificuldades, mas aquele que tinha o empreendedorismo enraizado, ele se virou. Né? Se virou. Foi o que aconteceu com você. Por isso que o empreendedorismo não é só abrir uma empresa. É você saber abrir quantas empresas forem precisas. Sim. Né? Então você tinha a sua empresa como psicólogo, você tinha seu consultório, são vários pontos que aconteceram na sua vida empreendedora. Você saiu de um consultório renomado, foi ter a sua carreira solo, né? Depois entrou a pandemia, teve que se reinventar, que foi a palavra mais dita na pandemia, se Foi reinvente. mesmo. Né? Então você se reinventou e de um psicólogo renomado, conhecido na cidade, você teve a capacidade, sim, grandiosa de vender marmita. Então, a capacidade do empreendedor não é abrir uma empresa, é abrir quantas forem precisas. Sim. Porque você, como empreendedor, a gente aprende a solucionar problemas. E o maior problema que pode acontecer é dentro da nossa casa. Se a gente não conseguir solucionar um problema dentro da nossa casa, como que a gente vai solucionar o problema dos outros para vender um produto, um serviço? No seu caso, você veio, quando entrou a pandemia, começou a fazer marmita, se reinventou, né? E empreendeu mais uma vez com uma nova estrutura que não tem nada a ver com a psicologia, entre aspas, né? Porque a Sim. alimentação, comida, comida ali ajuda bastante, mas para as pessoas de fora, né? É isso que você fez. Sim, na verdade, abrimos uma marmitaria gourmet, né? Onde é muito diferente, não, não melhor que ninguém, né? Eu sei o quanto é Uhum. difícil, mas a gente criou um novo sistema de marmitaria e nós chegamos a 38 famílias, né? Nos almoços, né? De segunda a sexta. Fazemos eventos de fim de semana, né? Com festas e casamentos. Hoje a gente faz um pouquinho, bem menos, né? Alguns pedidos especiais por alguns motivos, falta de tempo. E depois da pandemia, aí as empresas me chamaram, aí eu encerrei o delivery. Infelizmente tivemos uma tragédia familiar, né? Perdemos meu filho mais velho, de 14 anos, praticamente 2 anos em novembro vai fazer.
Aí nós paramos com o delivery e aí as empresas pediram um novo apoio emocional devido a burnout, pânico, ansiedade, depressão, perdas irreparáveis com o Covid, né? Então aí eu fui dar essa assistência, aí eu fechei o consultório e fui para as empresas. E adequei a minha vida profissional ao BNI, que é um grupo de Network International, né? Business Network International, que eu me identifiquei muito. E estou há 4 anos, desculpa, estou há 4 anos neste, nesse, nessa vibe, como diz o pessoal, onde eu me dei muito bem porque a qualidade por referência, né? Você referenciar alguém com qualidade, com um grupo de pessoas comprometidas, o seu negócio só tem a aumentar. Então hoje eu estou psicólogo organizacional, onde eu organizo as emoções das empresas, ajudo os empresários a entender seus colaboradores, quem está exausto, quem está alegre, quem está carente, quem está precisando de um apoio. Faço uma reestruturação no RH. Já no BNI, eu trabalho com recrutamento e seleção, né? Isso é minha cadeira específica, mas eu trabalho de uma empresa, o RH todo. E graças a Deus, né? Primeiramente, eu tenho tido muitas vitórias nisso, porque a gente entende que o ser humano ele precisa ser, na verdade, acolhido de alguma forma, né? Abraçado, a empatia, colocar-se no lugar do outro, porque o empresário também é sozinho. Hoje eu conversei com vários empresários da nossa reunião do Sim. BNI e comentei sobre isso, que muitos empresários são muito solitários, né? E tem que decidir tantas coisas, não tem ninguém para conversar. E muitos empresários, hoje eu estou com 12 empresas, 13 empresas, mais a APAI, né? Que eu sou voluntário lá há 19 anos, né? E aí você percebe que os empresários estão sozinhos. E eu descobri que o meu consultório ampliou-se, né? Dentro de uma empresa. Então eu converso sobre as dores emocionais, organizo essas dores, reestruturo o RH e além disso eu dou um suporte para aqueles que têm pessoas, né, ou filhos especiais em casa, né? Então esse é o diferencial do meu trabalho. Ale, você falando aí, vai passando um filme na cabeça, né? De tudo que você já fez e eu vou imaginando as perguntas aqui. Mas dá pra sentir nas suas falas o quanto você transborda a questão do seu carinho, do seu amor com o ser humano. Sim, Com o ser humano. sim. Dá pra entender isso. Eu te conheço, então eu sinto isso cada vez que eu te vejo, mas você falando, espero que as pessoas que estejam ouvindo ou assistindo, né, possam abrir o coração, abrir a cabeça também e os ouvidos para suas falas. A gente começou conversando e você falou muito da PAI. E a gente continua a conversa e você está falando muito das pessoas e principalmente após a pandemia, de Sim, síndromes e tudo mais. Você se encontrou na sua profissão? Você conseguiu se encontrar e falar, caramba, eu nasci pra isso. Esse é meu totalmente. propósito de vida. Totalmente. Eu Como? não- Mas como? Quero saber como. Deus falou, desceu do céu, falou, ali, você, seu propósito. Como que foi isso? Foi muito interessante essa pergunta sua, né? Vamos rir um pouquinho, né? Meu pai é um mecânico, né? Hoje está aposentado, maravilhoso. Minha mãe professora. E aí, eu com 19 anos, eu fiz magistério, né? E eu já queria sempre ter uma escola. Eu sempre quis ter uma escola. E aí, na igreja, eu sempre tive escola dominical. E eu sempre tive excelentes professores de Bíblia, né? E não sou grande entendedor, mas é assim, eu procuro estudar sempre, né? E aí e sempre por crianças, eu fiz magistério, querendo dar aula, eu dei aula, fui substituir uma professora 4 meses numa escola estadual aqui em Itapetininga, me apaixonei, né? E aí fiz magistério, mas daí surgiu o ser humano. Aí eu trabalhei numa empresa aqui em Itapetininga, fiz parte do RH de uma empresa com 19 anos. Aí a empresa me pagou um curso de administração, a empresa me deu esse curso. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu não quero administração. Eu quero psicologia porque eu quero trabalhar com as pessoas. Meu pai, coitado, na época, 20
26 anos, 26 anos formado, e falou assim, mas filho, isso não é curso para homem, né? Na época. Você não vai ter, você vai passar fome. Você vai passar necessidade. Psicologia não dá dinheiro. Faça engenharia, faça direito, mas não faça psicologia. Nisto, eu pedi a conta dessa empresa, recebi toda a minha rescisão, investi no cursinho na época, fiz o cursinho, base estadual, magistério, que as pessoas criticam, mas a base era maravilhosa do estado. Eu fiz o cursinho, em 3 meses eu prestei USP e Mackenzie. Eu fiquei por 1 ponto na USP, não passei, por 1 ponto, e eu passei no Mackenzie. E aí, quando eu falei pro pessoal da minha turma de cursinho, eu falei, gente, o que eu vou fazer se eu passar? Todo mundo falava assim, você não vai passar. Eu lembro até hoje. Me ligaram, cara, você passou na opção 56.2 do Mackenzie. Eu não sabia nem qual era. Aí o pessoal, eu fui olhar, psicologia vespertino ou matutino, eu pude escolher. Nisso meu pai estava no Mato Grosso pescando. Eu falei com ele via rádio, via câmera, é rádio, né? Falei assim, pai, câmbio, passei na faculdade, estou indo embora. Meu pai estava longe. Eu vou no banco, vou pegar um dinheiro, vou alugar um apartamento, vou fazer as coisas, vou me virar. Fui eu de malinha e cuia sozinho. Fui para São Paulo, aluguei apartamento, uma kitnet que mais fedia do que outra coisa, perto da universidade. Fui sozinho, fui assaltado lá no primeiro dia. O ônibus eu peguei errado, porque o ônibus aqui era ao contrário daqui de São Paulo. Todas essas controvérsias. E eu fiquei 5 anos lá. Me formei, me especializei, fiz mais um ano de especialização em didática. Quando eu estava fazendo um trainee na Nestlé, que o Mackenzie tinha esse convênio, eu fui no estágio de psicologia escolar. E eu vi uma criança sendo alfabetizada com uma lanterna. Uma professora e uma lanterna e a criança. E ela sendo alfabetizada. Uma criança cega. Aquilo para mim foi o norte da minha vida. Eu quero isso para mim. Larguei tudo. Larguei RH, larguei Nestlé. Tô indo, ganhando. Falei, eu quero voltar para minha terra. Eu quero montar uma escola. Nisso entrou a PAI na minha vida. Uhum. Eu não montei uma escola, mas eu cuido de uma escola especial. Uhum. E com meu histórico ainda, né? Uhum. Pessoal, do choque que eu tive do acidente doméstico. E eu me encontrei. Então a pergunta é: eu sou uma pessoa muito feliz no que eu faço. Porque você matou a charada. Eu amo o ser humano. Eu amo cuidar do ser humano. Eu gosto de resolver o problema, não de saber o problema, gosto de resolver o problema. Então, nas empresas onde eu vou, é só BO, né? Uhum. É só BO, enfim, de gerência, liderança, colaboradores, disque, picuinhas, egos inflados, egos retraídos, pessoas tímidas, pessoas que têm o potencial, mas não conseguem colocar para fora. Esse é o meu trabalho. Então, o meu trabalho nada mais é do que motivar as pessoas a serem melhores que elas já são. E essa força é divina. É Deus que nos sustenta na nossa fé. Eu acho que é isso. Ali, uma pessoa que possa estar passando por muitas dificuldades hoje, talvez ela tenha um propósito claro, talvez ela já tenha chego onde você chegou, onde quando você viu aquela criança sendo alfabetizada por uma lanterna, talvez muita gente esteja vendo isso agora, mas está numa dificuldade tremenda. Você foi assaltado, você pegou o ônibus errado, né? Fica a história para você se inspirar, para as pessoas se inspirarem, né? Quem está assistindo e quem está ouvindo. Porque principalmente quando as coisas são de Deus, elas não são fáceis. Né? Engana-se quem acha, né, que as coisas realmente caem do céu, mas não são fáceis. Mas é muito importante se manter no propósito. Você contando sua história, né, a gente entende do início ao fim que você tem
Já tinha o seu propósito quando você decidiu sair do seu emprego que estava te dando tudo. Sim, Te dava uma zona de conforto maravilhosa. total. Te dava o dinheiro todo mês. Te dava o curso de administração. Mas você largou tudo porque você sentiu que seu propósito não era aquele. E mal sabia você qual era o seu propósito. Nenhum Né? sabia mesmo. Ninguém, você não sabia, seu pai não sabia, Não. seus amigos não sabiam, ninguém sabia. Mas você foi em luta. E é isso que é importante a gente deixar para os nossos empreendedores de hoje em dia, nossos empresários que nos ouvem. O quanto a gente tem que continuar, não pode parar. Tem uma história. Você fala de empreendedorismo e me fez lembrar aqui, meu querido. É assim, quando eu estava no Mackenzie, no terceiro semestre, veio o plano Real. Collor, Plano Collor. famoso real, né? Meu pai, na época, congelou tudo, né? Meu pai estava bem de situação financeira, ele que me mantinha lá com a minha mãe. Meu pai ligou para mim e falou assim: cara, volta embora. Eu falei assim: pai, eu não vou voltar embora. A minha mãe, a gente tinha duas casas, morávamos numa casa muito boa, muito confortável, em Itapetininga. Aí minha mãe falou: não, eu alugo da frente, passo pra casa do fundo, minha mãe. Meus pais eram separados na época. Meu pai mandou eu voltar embora. A minha mãe falou: não, você vai se formar. Eu vendo feijoada, eu faço o que for necessário, mas você não volta. Você fica aí. Se vira em São Paulo. Você sabe o que é certo, você sabe o que é lícito, você sabe o que Deus tem pra você. Nisso eu fui arrumar um emprego, cara, da meia-noite às 6. Sabe aqueles pagers? Recadinho de pager? Tipo, BIP. Bip. Eu dava recadinho de pager, da meia-noite às 6. Pra me manter em São Paulo. Aí da meia-noite às 6 eu ficava no pager. Aí eu ia pra faculdade às 7. Eu só ia dormir 4 horas da tarde. Pra entrar meia-noite no pager. Então, nada foi fácil. Aí nisto, quando meu pai falou que era pra eu voltar pra Itapetininga de qualquer forma, imagine você tem trocentos milhões de ônibus em São Paulo. Eu estava na Avenida Paulista, atravessando a Paulista para descer pra Consolação ali no Mackenzie. Nisto, uma placa enorme assim: Jesus te ama. Ele nunca te abandona. E eu comecei a chorar no ônibus. Que era pra mim. Aquela placa. Eu li aquela placa pra mim: Jesus te ama e ele não te abandona. Meia hora depois, eu tava com o emprego do pager. Acabou o pager, era um contrato. Nisso, na Universidade Mackenzie, eu virei presidente de diretório acadêmico. Por quê? Para ter 60% de bolsa. Eu fui o único presidente, posso falar, não, eu falo com alegria. Com orgulho do que aconteceu, da história. Isso. Porque você sabe, né, diretório acadêmico, balada, festa social, bebida e outras coisas mais. Eu nunca fui numa festa com eles. Não porque a minha fé era minha fé, algo pessoal meu. Mas eu gerenciei esse diretório como se fosse uma empresa. E isso fez a diferença. Cheguei e paguei a faculdade. Eu me formei. Aí vim para Itapetininga, construí uma relação com a PAI, consultório, e fui crescendo, fui me especializando. Aí, graças a Deus, eu dei 36 palestras em escolas gratuitas aqui do meu trabalho. Aí as pessoas vão me conhecendo, givers gain, né? Aquela coisa que dar e receber. A igreja me ajudou muito também, no sentido de divulgar meu trabalho. Sempre dei aula na igreja, sempre fui ativo na igreja. Hoje sou presbítero da igreja, faço parte da liderança da igreja, né, da Igreja Presbiteriana Central, Itapetininga. Então, assim, estou no BNI, sou secretário tesoureiro, com muito orgulho, pela terceira vez.
Tenho as empresas como parceiras, até agora falando com um dono de uma empresa. É uma situação difícil com um colaborador lá, que não quer colaborar. Uhum. Eu falei assim, deixa ele seguir o caminho dele. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi ser feliz. Na psicologia, na minha igreja, minha não, né? Na igreja que eu frequento, Que é sua. mas na fé que Deus me proporciona, na minha família. E uma coisa que eu coloco nas minhas palestras motivacionais. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ser referência. Não o Uhum. melhor, referência. A boa referência. Então, se é uma comida simples, tem que ser bem feita. Se é uma palestra, tem que ser bem feita. Na APAI, eu briguei muito no começo da minha gestão. Porque, é pra APAI, é um feinho arrumadinho. Não, tem que ser excelência. Eu não quero papel celofane arrumadinho com lacinho assim. Eu quero o papel. Eu quero o destaque. Eu quero uma renda. Eu quero um papel maravilhoso. É o trabalho de um aluno. É o trabalho de uma mãe especial. Por que pôr no celofane e enrolar para esse carne? Não. Tem que ser especial. Então, lidar com o ser humano de uma forma especial. Ouvi-lo, entendê-lo, dar a bronca, mas ser assertivo. Não ser grosseiro. Você já acompanhou algumas aulas, né, na igreja. Amo, por sinal. E a nossa sala é muito boa. E eu quero que as pessoas entendam que viver Jesus não é só na igreja. Viver Jesus é fora dela. Ali eu recarrego. Mas o viver Jesus tem que ser onde eu estou. Na empresa, no trabalho, em casa. Nisto veio o processo de adoção dos meus filhos. Eu adotei 2 filhos. Não é fácil. Não me arrependo, mas não é fácil. A adoção, meu amigo, é uma missão. Missão de cuidar. Você não tira uma criança de uma adoção como se fosse uma prateleira de loja com um lacinho vermelho. Pelo contrário. A genética determina. Então, é lindo, é lindo. Adotaria de novo? Claro, adotaria. Mas ela é uma missão. É uma missão de doação. Você se doa. Então, quando eu falo para você de adoção, missão, a pai, igreja, eu tenho que entender. Eu não posso me convencer que eu tenho Cristo. Eu tenho que estar convertido ao amor de Cristo. Quando você perde um filho, como eu perdi em 6 horas, claro que eu sinto falta. Claro que eu choro. Claro que eu. Mas eu entendo que pela graça divina, Deus me deu a oportunidade de ser pai dele. Eu fiz de tudo para que ele conhecesse Jesus e ele conheceu Jesus. Tirou ele lá de Minas Gerais. Viveu 10 anos e 4 meses comigo para conhecer Jesus. Ele foi escolhido. Ele poderia estar lá até hoje, não ser escolhido, e ser morto por outras situações. Mas ele veio para Itapetininga, na minha família, formou minha família, junto com o irmão. Conhecemos outros países, tivemos oportunidade. A Disney, Estados Unidos, não pelo glamour, mas Deus deu uma chance para eles conhecerem. Mas o Felipe Gabriel faleceu, mas ele conheceu a Jesus. Tenho certeza disso. Luiz Guilherme está no caminho. Luiz Guilherme, né, tem todo um trabalho a ser feito com ele. Maravilhoso, porém, não é fácil. Né? Tem seus problemas, traz suas marcas. Então, quando você pensar em adoção, adote. Mas adote a missão. Não adote a pessoa física.
Se você adotar a pessoa física, não aguenta. Ali, são muitos ensinamentos. Eu acredito que você poderia falar sobre esses 3 temas da sua vida, sobre a missão, sobre a paz, sobre igreja, os 4 sobre psicologia, em uma noite inteira. Até Verdade. mais. Até mais. Mas para mim é muito importante esses ensinamentos como pessoa, para as pessoas também que nos ouvem e nos assistem. Você conseguiu trazer na sua vida uma essência real, uma essência, como nosso amigo CT sempre fala, genuína, Sim, né, do ser humano. sim. Você vive o ser humano à flor da pele, Vivo. né, em todas as áreas da vida, né, tanto na PAI, quanto no seu trabalho, quanto com seus filhos, da sua casa, da sua família, na igreja. E é muito importante para a gente, como empreendedor, empresário, aprender a viver isso. Porque empresário ele não pode ser uma farsa. Não. Um empresário, um empreendedor farso, né? Vamos colocar assim, né? Misturar a farsa com Teatro, falso, né? né? Um teatro. A gente precisa achar essa genuinidade, achar essa verdade nossa. Quem sou eu? No seu caso, você conseguiu, graças a Deus, né? Você pontuou várias vezes isso. Mas é importante, como você viu aquela placa escrita Jesus te ama e você aceitou aquilo para você. É importante nós, como empresários, empreendedores, entender que Deus está colocando placa na nossa vida todo dia, toda hora. Ele dá sinais. Todo dia, toda hora. Gente, eu sou cristão, eu não vou negar isso, eu preciso falar onde eu for, eu preciso colocar isso para as pessoas. Sim, sim. E Deus coloca isso na vida de todas as pessoas. Então, se tem um empresário, empreendedor assistindo ou ouvindo agora, entenda que Deus coloca na sua vida sinais todo dia, toda hora. Só que a gente tem que estar aberto para receber. Sim. E além disso, alguns princípios e valores no empreendedor, eles são inegociáveis. É inegociável eu ir para uma balada com o pessoal da faculdade, no caso do Alê, né? É inegociável eu passar as pessoas para trás, ou roubar, ou furtar, tirar algo que não é meu. É inegociável isso. Para um empreendedor bem-sucedido, para um empresário bem-sucedido, isso é inegociável. Outro princípio muito bacana que você citou é a questão que sempre tem alguém olhando e orando por nós. Sempre. Não importa quem você é, não importa quem é sua mãe, quem é seu pai, não importa quem é seu irmão, não importa quem é seu amigo, não importa quem é sua esposa, sempre vai ter um intercessor. Sempre. Sempre tem alguém. No caso do Alê, a mãe, né? Por mais as dificuldades, o pai é razão. O pai olhou, plano Collor, razão, dinheiro, Tô Collor. duro, sem dinheiro. É razão total. Eu sou pai, eu sou totalmente razão. Apesar de eu ter também o amor, mas o amor é mãe. Né? Amor é mãe. Mas sempre tem alguém olhando e orando por nós. Sempre. Então, assim, você é empreendedor, você é empresário, assista de novo esse podcast, mas assista agora, volte daqui a pouco a gente vai encerrar, mas volte e assista agora com o coração aberto. Fala, eu sou empresário, sou empreendedor, estou ouvindo a história do Alexandre Leme, tudo que ele passou, mas estou passando aqui por dificuldade também. Mas peraí, será que Deus não quer falar alguma coisa para você hoje, Com empresário, certeza. empreendedor? Né? Tanta coisa você trouxe hoje pra gente, né, Ale? Tantas coisas, tantas histórias enriquecedoras para nós como seres humanos. E hoje você está vivendo tudo isso, como eu disse, a flor da pele. Ali, mas eu não queria encerrar já, eu queria que você falasse isso para mim. Como que você consegue conciliar tudo? Porque é tudo muito intenso na sua vida. É. A PAI é intenso. Você não é voluntário da PAI que vai lá uma vez por semana. Não. Você é o presidente da PAI. É o cara que responde a PAI. Né? Você não é o cara que tem os filhos na escola. Não, você perdeu um filho e outro filho você está contando pra gente que está levando para um caminho para Deus, assim, mostrando Jesus Cristo, né? O Evangelho. E aí você não tem um BNI, você é o secretário tesoureiro do BNI, a bomba, né? Pegar dinheiro, mexer com dinheiro. Então você é intenso em tudo. Como que você consegue ser intenso em tudo? Eu tenho uma natureza hiperativa, né? Eu sou hiperativo, eu durmo 4 a 5 horas por dia, né? E aí eu aprendi a viver na pressão. Eu amo viver na pressão. Não viver no problema. Eu vivo na resolução de problemas. Então eu aprendi. Na verdade, quando meus pais se separaram, eu tinha 13 para 14 anos, eu tive que me virar. Então a vida faz a gente amadurecer rápido, né? Quando meus pais se separaram, meu pai tinha uma ótima condição de vida. Do nada a gente ficou sem nada.
Então, do caviar, vindo de Bariloche, na época, todo o glamour, eu passei a pão com mortadela da noite pro dia, né? Eu nunca peguei fila de banco quando eu tinha dinheiro. Mas quando eu não tinha mais dinheiro, eu pegava fila de banco. Eu tinha chofer, eu tinha. Cabelo cortava a cada 15 dias, o melhor cabeleireiro da cidade na época. Depois o cabeleireiro não me atendia mais, né? Então teve todo um preconceito em cima do pobre, do rico que ficou pobre, né? Passei tudo isso. Quando eu adotei meus filhos negros, né? E com orgulho eu digo que meus filhos são maravilhosos, né? Mesmo o Felipe que não estava aqui, teve uma... Meus filhos não sofreram racismo. Eu morava numa casa com piscina, uma casa bem estruturada, perto de um prédio. Ao lado de um prédio, vamos dizer, classe média alta, e nós somos xingados, né? Racismo de pessoas que se dizem classe A da cidade, né? E eu consultei um advogado amigo meu e falei, Alexandre, sai de lá. Você quer expor mais seus filhos dentro de uma ação? Eles vão dar uma cestinha básica pra você. E seu nome execrado publicamente, não faz isso. Sai de lá. Saí. Então, assim, nos Estados Unidos, foi maravilhoso quando a gente foi, porque eu me senti pai. Eu fiquei 20 dias lá, num glamour, mas eu me senti gente lá. Me senti pai, me senti verdadeiro. Ninguém olhando pra mim com outros olhos. Me senti livre, né? Voltamos pro Brasil, meus filhos não deram um trabalho sequer. Mesmo não tendo a cultura, né? Mas a gente foi com um grupo maravilhoso de amigos, né? Pra lá. Voltamos. Onde eu quero dizer pra você? Dificuldade, a gente vai ter em tudo. Mas qual o meu olhar perante as dificuldades? Então, qual é a minha escolha? Eu quero sofrer ou quero resolver? Eu sempre penso isso. Eu vou sofrer ou eu vou resolver? Eu vou resolver. Eu não posso. Então escolha o que você quer. Mas eu me posiciono. Eu uso muito a comunicação assertiva, muito. Do por favor, obrigado. Né, eu acho que é importantíssimo isso. Você ter a comunicação assertiva, uma base cristã, seja qual ela for, né? E uma esposa que amo de paixão. Ela é minha parceira, minha sócia, minha melhor amiga, minha confidente, meu amor, minha base. Então, quando você alinha tudo isso, não tem como dar errado. Mas eu sou imperativo. Eu vivo disso, né? Amanhã já tem um dia, pá, já tô traçando. Então, com 12 empresas, mais a PAI, mais família, mais igreja, que eu amo estar, é assim que eu vivo. Mas a essência não muda, né? Eu quero ser feliz. E hoje eu sou feliz. Mudei de área, aprofundei conhecimentos, fiz gestão, sou pedagogo, sou chefe de gastronomia, sou orientador e supervisor educacional, sou especialista em autismo e distúrbios de aprendizagem, mas eu continuo aprendendo. Então o título é uma referência, mas muitas vezes não diz quem você é. O que eu procuro fazer, encerrando? Alice, amor e técnica. Se eu tenho amor e a técnica, eu uno. Só o amor, sofrível. Só técnica, sofrível. Eu tenho que unir amor e técnica em tudo que eu faço. Legal, legal. Amor e técnica, juntar isso que dá certo. Ali, muito obrigado de coração, Ali, pelas palavras, por se abrir, por influenciar e engajar tantas pessoas que eu tenho certeza que vão assistir, ouvir esse podcast e entenderão mais sobre o sentido da vida delas, ouvindo as suas histórias. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Estou honrado de estar aqui. Até me emociono um pouco, porque você é um querido. Torço muito por você, você sabe disso. Obrigado.
E estar com você faz bem. E você impulsiona a gente a falar, né? Imagina, eu acho que todo mundo tem história e a sua história é linda, maravilhosa. Eu acho que tem que ser contada. Histórias não. A gente não passa nesse mundo só por passar, a gente tem que contar o que aconteceu e principalmente o que Deus fez nas nossas vidas. Não dá pra passar sem contar. Então é isso que pra mim é comunicação e eu tenho certeza que pra muita gente também é. Pessoas como você são necessárias passar por aqui ou passar por rádio, TV, internet, são necessários. Obrigado, amigo. Obrigado. Porque tenho certeza que vai tirar muita gente de um ponto A para um ponto B, não importa o momento da vida. Obrigado mais uma vez, Ale. Que agradeço. Boa noite a todos. Gente, quero agradecer a todos pela audiência, você que ficou junto comigo aqui, junto com a gente, né, nesse podcast, nesse videocast também através do YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Nos acompanhe nas redes sociais, assista esse episódio de novo, preste bem atenção e os outros episódios também aqui do podcast. Um beijo no coração de todo mundo, gente. Até o próximo episódio.